TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Este programa que vai ao ar todas as quintas-feiras ao meio-dia pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, também pelo Facebook da Rádio Manaim e também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Seja em qual dessas plataformas você estiver ouvindo ou assistindo o programa, seja bem-vindo. A paz do Senhor, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e para nós é uma alegria termos esse encontro semanal. E nós estamos, nesta edição do programa Conversas Bíblicas, dando continuidade ao tema que nós começamos a abordar na semana passada, que é sobre imposição de mãos. E, mais uma vez, para tratar desse tema, nós temos conosco, como convidado, o pastor Marcelo Ferreira. Pastor Marcelo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor a todos. Alegria estarmos juntos. Muito bem. Na semana passada, nós abordamos a imposição de mãos no Velho Testamento. Vimos ali a origem, como o Senhor orientou, alguns aspectos. Aliás, eu convido você que não assistiu ao programa da semana passada, que entre na nossa playlist, no canal, no YouTube, e assista, porque é muito importante, muito interessante para que você entenda bem sobre esse assunto. E nós vamos ter para essa edição do programa, onde nós vamos entrar no Novo Testamento com esse ato da imposição de mãos, nós vamos ter como texto base o que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler dois versos, os versos 17 e verso 18, que diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pastor Marcelo, vimos o Velho Testamento, vimos a imposição das mãos ali no Velho Testamento, mas no Novo Testamento nós já começamos a identificar esse ato na própria pessoa do Senhor Jesus, que marca a base. Ele, Jesus, a sua palavra, o verbo, são a pedra fundamental da igreja, né? Quer dizer, tudo aquilo que Jesus fez, tudo o que ele ensinou, é para nós o fundamento da doutrina da igreja, né? Da igreja desse período do Novo Testamento. Como se deu, então, quais as experiências que você pode ressaltar aqui de imposição de mãos que o Senhor Jesus fez e que se tornaram experiências maravilhosas para aqueles que foram alvo desse ato? Então, pastor Josias, a doutrina da imposição das mãos está muito presente no ministério do Senhor Jesus. E aí, uma observação, o Senhor Jesus, ele usou muito esse recurso, que está no Velho Testamento, relembrando no primeiro programa, que o Senhor mandou Moisés que orasse com imposição de mãos, então foi uma orientação do Senhor. Então, dois pontos. O Senhor Jesus usou muito esse recurso, e não somente usou, ele ordenou que a igreja usasse, que foi o texto que você leu, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos. Então, ele orientou que fosse feito isso. Então, o ministério do Senhor Jesus, há vários momentos em que a oração com a imposição de mãos foi usada para a manifestação da graça de Deus. Por exemplo, quando ele ora pelo cego de Betsaida, que ele tira da aldeia, ele impõe as mãos, ele cura. Ali tem até um ponto interessante, né, pastor Josias, que é o ensino acerca dessa doutrina. Que você veja, ele tira o cego da aldeia e fala assim, impondo-lhe as mãos. E ele passou a enxergar os homens como árvores, ele começou a ser liberto. Ele fez, eu vejo homens como árvores, não estava totalmente liberto. E aí o Senhor vai e põe as mãos sobre os olhos dele agora e ele volta a enxergar. Por isso que você vê que ele recebeu, é comum no nosso meio às vezes se orientar que uma pessoa por um período ele receba imposição de mãos. Porque o que acontece às vezes? Aí é a soberania de Deus, né? Às vezes você ora com a imposição de mãos e ali tem um ato de libertação. O Senhor liberta. E às vezes existe um processo de libertação.
Então, se orienta que a pessoa receba imposição todas as vezes, ou durante várias semanas, e ali o Senhor vai libertando. Que eu creio que foi o caso do cego de Betsaida, que por 2 vezes o Senhor orou por ele. Tem um outro episódio, onde o Senhor ora com imposição de mãos em Nazaré, acho que é Marcos 6, onde ele não ele ali não fez muitos milagres, mas impondo as mãos sobre alguns, curaram. Que um ponto interessante, uma coisa que a gente tem que observar, pastor Josias, Jesus orou com imposição de mãos pelas crianças. Aquele momento bonito, né, espiritual, onde as crianças queriam vir ao Senhor e todo mundo querendo, ele está muito ocupado, e o Senhor mostrou que a criança é prioridade para ele. Não, deixa eu vir. Ele pega no colo, o texto fala assim, e impondo as mãos, orou por ele. Por que ali no seu ministério, o Senhor Jesus estava ensinando a necessidade de orar com as crianças, com a imposição das mãos? Porque a criança, ela não tem vida espiritual para se defender. Ela não faz jejum, ela não faz madrugada. Alguns são tão novos que ainda estão aprendendo a acalmar. E tem um mundo jogando muitas coisas sobre a criança. Músicas, ensino, muita informação. Então a criança precisa, periodicamente, semanalmente, elas recebem na escola bíblica dominical a imposição das mãos por essa questão espiritual que não se desenvolveu tanto. E ali na imposição de mãos, o Senhor opera a libertação, o Senhor preserva a criança. Agora, pastor Josias, acho que a gente tem que observar, que tem acho que muitos obreiros assistindo, né? E diáconos e pastores, que quem vai orar com a imposição de mãos precisa buscar muito o discernimento de espírito. É preciso ter muita sensibilidade para não fazer uma oração de mãos precipitadamente. Concorda? Que, aliás, a palavra fala sobre isso, né? Sobre o que deve se evitar na imposição de mãos é fazer de forma precipitada. É importante isso. O pastor Dodge dizia uma coisa muito interessante. A irmã Sara sempre transmite muito isso. O cuidado, e aí eu acho que encaixa na imposição de mãos precipitadamente, você orar por pessoas endemoniadas, oprimidas. E aí tem até um exemplo bom na palavra, que é quando Jesus orou, mais um exemplo, o ministério de Jesus de imposição de mãos, pela mulher encurvada, que andava encurvada há 18 anos. E aí falando dessa questão da sensibilidade, né? Porque Jesus discerniu que não era uma doença, era uma opressão. Tanto que quando a mulher se aproxima dele, ele fala assim, mulher, era uma palavra de ordem, de libertação, mulher, estás livre deste espírito de enfermidade. E mais à frente, se você ler o texto, porque era um sábado, quando ele foi recriminado por curar no sábado, ele fala assim, convinha libertar da prisão em um dia de sábado, esta mulher que há 18 anos está presa pelo maligno. Então ele fala claramente que era uma opressão. E aí, talvez confirmando o ensino do pastor Dodge, porque ele primeiro repreende. Então ele fala assim, mulher, estás livre desse espírito. E depois impondo as mãos. Há um outro texto também, em que Jesus trouxera ao Senhor um mudo, e ele também não orou pela cura. Ele discerniu que não tinha doença nenhuma ali. Ele ora, ele dá a palavra de libertação, ele ora e ele foi liberto na hora. Tem um episódio interessante, permite que o pastor Jairo, querido, né, saudoso pastor Jairo Coelho, ele foi dar assistência, passou uma semana lá em São Paulo dando assistência, eu creio que foi em São Paulo. E eles foram lá visitar uma irmã que estava vários meses sem a igreja, vários meses. Tinha acho que 6 a 8 meses. Ela estava com problema no joelho, ela não conseguia andar, não conseguia. Eu não lembro, eu acho que foi São Paulo, mas eu não tenho certeza não. E aí os irmãos pastores vão lá visitar essa irmã, tem 8 meses, 6 meses que não vai à igreja, cada joelho, ela não consegue nem andar mais. Aí quem conheceu o pastor Jairo já imagina, ele chegou lá, cantou aquele monte de corinho, cantou corinho que só ele sabia. Só ele sabia o solo, e cantou, e orou, leu um texto, e aí foi a irmã, aí comunicou a irmã, a senhora está liberta, a senhora já pode ir ao culto e tal. Aí o diácono achou que acho que ia ensinar o pastor Jairo as coisas, falou assim, pastor Jairo,
mas eu não vou orar pela irmã. Eu falei, não tem nada não. E essa irmã não estava nem andando direito. Aí eu falei assim, não, a senhora pode andar, levantar e andando aqui, pode andar aqui. Ela levantou e andou na sala, para lá e para cá, normal, na alegria, que todo mundo começou a glorificar. No dia estava no culto. Por quê? É a necessidade do discernimento. É importante, inclusive, e você ressaltou bem a audiência desse programa pelos obreiros, né? Há pastores, inclusive, que têm feito reuniões de obreiros com o programa Conversas Bíblicas. É um canal, é uma produção, é um produto oficial da Igreja Cristã Maranata, e os pastores, por vezes, usam esse programa, inclusive com os obreiros, para buscar textos e até ampliar. Isso é importante porque o nosso tempo é curto aqui. Mas é importante dizer uma coisa, o discernimento para poder identificar se é uma enfermidade, porque às vezes é uma enfermidade. Com certeza. Jesus curou pessoas que estavam efetivamente enfermas, o problema era físico. A grande maioria. A grande maioria. Mas o discernimento para entender o que é enfermidade e o que é um problema espiritual. Isso nos mostra a necessidade de uma maturidade espiritual daquele que vai impor as mãos. É verdade. Do pastor, do diácono, do obreiro. Nós vamos falar um pouco mais no próximo programa sobre o dia a dia hoje da igreja. Mas, de qualquer forma, todas essas ações de Jesus, elas servem para nós como uma referência, como um ensino. É isso, Marcelo? É isso mesmo. Essa observação foi importante. Não quer dizer que toda pessoa que vai receber uma oração está oprimida, né? Esse discernimento é muito importante, porque há vários motivos no dia a dia da igreja, né, Josias, que levam a pessoa a pedir uma oração de posição de mãos. Ela está angustiada, ela está preocupada, ela está enferma, e ali a graça do Senhor vai se manifestar em favor daquela pessoa, daquele irmão. Dessas experiências que você contou, eu acho interessante a gente deixar também isso aqui, como o cego, né, de Betsaida, ele a bênção não foi completa naquele primeiro momento, mas já houve uma operação do Senhor no primeiro momento. Muito bom. Então, às vezes, o servo ele vai em busca de uma bênção, ele pede uma oração de imposição de mãos. É óbvio que quando nós estamos em lutas, tudo que nós queremos é sair delas, é vencer, né, estar livres daquela coisa que nos traz dificuldade, nos oprime, enfim. E vai ali e às vezes você não vê uma resposta imediata do Senhor, mas o Senhor já começou a operar. Muito bom. Muito bom. Já há uma ação do Senhor, o Senhor já começou a agir. Muito bom. A partir do momento em que nos colocamos diante do Senhor. E um ponto importante, né, Josias, é que quando nós vamos, né, a ovelha está vindo, que você vai receber uma imposição de mãos, é uma posição de dependência. Quando você ali está de joelhos, você não sabe o que o Senhor vai fazer ou como vai fazer. E não é o servo que vai determinar o que o Senhor vai fazer. E aí tem um exemplo bíblico que eu acho maravilhoso nesse sentido, desse comportamento, que foi quando Jairo, né, o chefe da sinagoga, que teve a filha de 12 anos, Sim. que Jesus ressuscitou. A forma com que ele abordou o Senhor. O Senhor ele chega até o Senhor, se ajoelha, ele é um homem muito respeitado, chefe da sinagoga, e olha a frase que ele fala assim: Senhor, venha na minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha para que ela viva. Ele determinou tudo que Jesus tinha que fazer. E você entende, porque ele era chefe. Uhum. Ele era chefe da sinagoga, então o chefe está com a dar ordem. Então ele achou que ali Jesus era o servo e ele é o dono. O Senhor vem da minha casa, entra na minha casa, impõe as mãos. Não é assim. Não é você que vai determinar o que o vai fazer. Quando você ajoelha e o ministério vai impor as mãos, você está na dependência da graça. E quem ora também, né? É importante frisar que quando nós impomos as mãos, nós não determinamos bênçãos. É uma oração com imposição de mãos, né? É uma súplica. Não há o super-homem, o super-pastor, onde na oração da imposição de mãos, o Senhor não vira o servo e nós viramos o Senhor, né? É uma oração, é uma súplica, mas por ser um ato bíblico, feito por fé, uma doutrina que o Senhor estabeleceu, a graça do Senhor se manifesta. Alguns confundem, pastor Josias, que lá quando
Jacó, o patriarca, impõe as mãos e ele fala de José será assim, né? Ele fala, será como ramo frutífero, Rúben e tal. Ali, na verdade, era uma profecia. Ele não estava determinando o que Deus ia fazer. Ele estava profetizando, ali era dom, era uma profetizando o que o Senhor ia fazer. É muito diferente de dar ordem ao Senhor, né? Muito bem. Marcelo, nós já estamos com o tempo avançado, mas se você puder abordar alguns aspectos, porque nós vimos aqui a imposição de mãos no período do Velho Testamento, né, na gestão, na ação do Pai, nós vimos a imposição de mãos na ação do Filho. Agora, na igreja primitiva, a imposição de mãos na direção do Espírito Santo. Então, nós vamos encontrar muito a oração com a imposição das mãos, essa doutrina, no livro de Atos, que é o livro ali que narra a igreja apostólica, Paulo orando, os apóstolos orando. Paulo recebeu a imposição de mãos, quando Ananias foi lá orar por ele, na casa de Cornélio, nas cartas, né? Não desprezes o dom que há em ti, que te foi dado pela imposição de mãos do presbitério. Hebreus 6, 1 e 2, quando ele fala dos rudimentos, as doutrinas rudimentares do Evangelho, ou seja, básicas, iniciantes, ele põe imposição de mãos, batismo, ressurreição. Então é um tema, você vê que fazia parte do dia a dia da igreja apostólica. E aí eu queria encerrar, o nosso tempo está avançado, né? Quando o Senhor manda Ananias, mas é importante falar, até que é um ensino para a gente, para os irmãos que estão assistindo. Quando o Senhor manda Ananias ir orar com imposição de mãos por Paulo, a forma que o Senhor fala com Ananias, em Damasco, entra na rua chamada direita, procura pela casa de um homem chamado Judas, lá tem um homem de Tarso, chamado Saulo, que está orando. Esse que está orando eu acho precioso. Aí Ananias chegando lá e impondo as mãos, caíram dos seus olhos como escamas. Ou seja, ele estava orando para receber a imposição de mãos. E isso faz muita diferença. Está dando para entender? Entendi. Ou seja, você vai, hoje à noite eu estou precisando de uma imposição de mãos. Você está com problema no seu trabalho, você está angustiado, você vai fazer uma viagem, mas quando você está orando pela imposição de mãos, Senhor, você tem imposição de mãos hoje, que haja uma operação. A oração cria um ambiente para o Espírito Santo operar. Então não é você só vai de qualquer jeito, não, ora por aquilo, porque na sua oração você está preparando o ambiente para que a graça possa se manifestar com abundância na sua vida. Você, quando recebe a imposição de mãos, você não está transferindo para o outro que está orando a responsabilidade de alcançar a bênção. Exatamente. A imposição de mãos, Marcelo, portanto, é um ato de comunhão. De comunhão. De comunhão, de Muito estarmos bom. ali, o que ora e o que recebe a oração, buscando a mesma bênção. Verdade. Sendo que aquele que recebe a oração, ele está ali mais necessitado. Isso. Ele está colocando diante do Senhor, naquele momento, a sua necessidade, aquilo que está trazendo luta, tristeza, angústia, enfim, né? Está até atrapalhando a sua vida espiritual. Né? Então, mas ele participa também do processo. Com certeza. Né? Essa experiência de Paulo, ela é claríssima nesse sentido. Né? É um ensino. Eu vou receber a imposição de mãos nessa noite, então já vou orando aqui para que o Senhor me dê a bênção. Exatamente. Amém. Muito bem. Nosso tempo acabou, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, mas nós vamos continuar nesse tema na semana que vem. E eu já antecipo para você o seguinte, nós vamos falar sobre um ato de imposição de mãos dentro da igreja, nos nossos dias, que vivemos nos nossos dias, mas que é bíblico, que é a bênção apostólica. Você não pode perder a próxima edição do programa Conversas Bíblicas. Pastor Marcelo, paz do Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos os irmãos. Uma alegria estarmos juntos. Amém. Semana que vem, então, nos encontramos ao meio-dia. Rádio e TV Web Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno. A paz do Senhor Jesus a todos. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.